Hora Diários. Os detalhes da grande história militar. Um programa de Sérgio Veludo Coelho, com a participação de Paulo Rezende Ribeiro. Sejam bem-vindos a mais uma Hora Diários, comigo e com o Sérgio Veludo Coelho. Nas últimas semanas não pudemos fazer o programa por razões de ordem profissional e académica. Portanto, houve um interregno, penso que de uma semana, sem programa, duas semanas. Hoje vamos voltar ao nosso formato normal. Não se esqueçam dos rituais, de subscrever, ativar a sino de notificação, subscrever a Rádio Transforma porque temos outros conteúdos, a música, política, desporto, economia, tem uma série de temáticas interessantes, com programas muito bem feitos. Agora tenho um novo com o Dr. Andy Bagnas que eu gostei bastante. Tem uma série de diferente tipo de temáticas com programas bons, com qualidade para visualizar. Eu vou passar a palavra ao Sérgio, para o Sérgio apresentar o convidado de hoje. Paulo, muito obrigado pelo teu habitual pontapé de saída. E isto já é tradicional. Há coisas aqui que se tornaram tradicionais. Pontapé de saída, bem-aja. E sempre a considerar os três. Hoje é um programa muito especial. Trago um convidado muito especial hoje. Só secundando as palavras do Paulo, fizemos um interregno de 2 semanas, de facto, por obrigações profissionais minhas, académicas do Paulo, mas estamos a retomar, hoje num formato que não tínhamos há muito tempo. Porquê? Porque o convidado hoje é o Paulo. É verdade. O Paulo, que nos vem falar de algo que foi uma coisa que sempre fizemos aqui, foi a divulgação dos trabalhos académicos, da progressão académica das pessoas que conhecemos, próximas, como o Paulo, como outros que já cá estiveram, como a Maria Antónia Bacelar, o João Paulo Luz, e outros virão certamente, e até não tão próximos, mas que um dia também convidaremos. Isto não é propriamente um programa só para amigos, mas hoje vamos ter como convidado o Paulo, que nos vem trazer o quê? O Paulo recentemente está neste momento, penso que em fase de projeto para o seu doutoramento, tendo concluído já o mestrado já há algum tempo, não tanto quanto isso. 2019. Exato. Está a concluir o seu projeto de doutoramento numa área que nos é muito cara. Entenderão que não poderemos entrar em muitos pormenores por questões de ética académica. Portanto, será numa universidade muito bem conceituada, com uma equipa de orientação. Uma das pessoas é extremamente conceituada e competente. O outro sou eu, mas aí eu abstenho, sou co-orientador, mas pronto. Mas quem interessa é quem realmente toma o rumo metodológico do trabalho, e é uma pessoa da minha maior estima. Também, infelizmente, ainda não poderei dizer o nome, mas que se vir, e se a vir, sabe que é da minha maior estima desde há muito tempo. O Paulo vai trabalhar fundamentalmente, são 3 estudos de caso, mas o estudo de caso que hoje nos trazemos aqui, até porque que é o que nos interessa, quer dizer, os outros são de interesse, mas não, neste momento também, muito francamente, não convirá a falar neles, é o estudo de caso, intervenção à ação, dentro do projeto que vai desenvolver. Muito recentemente formou-se, finalmente, um núcleo, ou uma secção de recriação histórica ou de história viva, e aqui vamos à discussão, que era uma conversa que tínhamos ontem ao telefone, das guerras liberais. Neste momento, formada por quem? Formada por mim, pelo Paulo Ribeiro Barros, que está aqui, que é hoje o nosso convidado, que eu vou desafiá-lo a conversar um bocadinho sobre o que é recriação histórica e história viva, e porque é que se calhar o nosso projeto é mais de história viva do que recriação histórica. Pelo João Paulo Luz, que já conhecerão, que também vai fazer parte, e
felizmente, pessoas quem eu estimo muito, que com aquele post da semana passada, fiz o PS a dizer que estamos a criar o núcleo das guerras liberais, que está ligado também à ARCA Portugal, portanto, a uma associação de recriação histórica, que também já cá tivemos o Alexandre Cabrita. Exatamente, que nos deu total liberdade para formarmos este núcleo, para evocar, não é comemorar, porque uma guerra civil não é uma coisa que se comemora, mas que se evoca as guerras liberais, desde o 24 de agosto de 1820 até à Guerra Civil. Depois daqui a pouco mostraremos qual vai ser a nossa linha de ação, e até algumas perspectivas de crescimento. Eu também, não querendo ainda já dizer o nome, tenho o privilégio de ter recebido ontem uma mensagem de um mestre e mentor meu que também quer integrar, de Vila Nova de Gaia, que gostaria de integrar este grupo. Foi uma grande alegria. Eu vou dizer o homem, ele é um mestre, é um académico, mas é o homem, no verdadeiro sentido da palavra, que me encaminhou para ou seja, a pessoa que me levou para a Guerra Civil, salvo seja, senti uma enorme alegria ontem a receber uma mensagem a dizer que gostaria de ser um recriador, ou integrar este projeto como um mariante do Rei Douro, do Batalhão dos Mariantes. Por isso, não monopolizando mais uma vez, tenho que dizer sempre isto, mesmo que o Paulo, diz-me uma coisa, no projeto que vais desenvolver, e salvaguardando realmente sim. as questões que eu levantei, as limitações, o que é que te propões fazer daquilo que poderás dizer agora, sendo como laboratório este nosso projeto, que se vai estender? Sim. O que eu posso dizer neste momento é que é um projeto de doutoramento em Ciências de Educação, com a especialidade do ensino na História. Ou seja, tentámos aqui unir a educação e a história de forma a criar aqui um projeto que permita explicar de que forma a recriação histórica e a história ao vivo contribuem para a formação das pessoas. Não estamos aqui não estamos a falar de formação escolar, estamos a falar numa formação transversal. Todas as pessoas. É claro que temos que falar na educação formal, nas escolas, mas também queremos abordar a questão das pessoas que vão assistir, que participam e que fazem aprendizagens sem ser em contexto escolar. Este projeto surgiu, curiosamente, na hora de Ares. Uma vez eu e o Sérgio estávamos a fazer o aquecimento e pensamos, porquê que não fazemos não se faz nunca ninguém pensou em fazer um trabalho académico sobre, existe o Roberto Reis, o Dr. Roberto Reis, que é de referência, mas nunca ninguém pensou em fazer um projeto que criasse um manual de boas práticas, criasse materiais pedagógicos para serem utilizados na história bíblica e na recriação histórica, que avaliasse essa componente mais pedagógica e do processo de ensino-aprendizagem da recriação histórica da história bíblica. E isto foi assim a gênese do projeto. Foi esta. Depois fizemos a proposta à pessoa que vai orientar e ela concordou, achou piada, está a colaborar connosco a sério, porque a parte metodológica é uma parte exigente, porque precisa estar muito bem estruturada para funcionar, para não dar trabalho, para não haver trabalho disperso. E foi assim que começou, fez a sugestão, ela aceitou. Neste momento estamos ainda a limar algumas arestas, mas já temos algumas coisas bem definidas. Dois estudos de caso são de recriação histórica, e depois temos a questão da investigação-ação, que será com o nosso grupo, o meu, do Sérgio, do João Paulo e de quem vai integrar, porque aí desde a gênese até a produção e a criação de materiais para o próprio pedagógicos, para serem utilizados por docentes, por pessoas que não são docentes. Aqui nós não queremos limitar estas questões da aprendizagem à escola. Para isso fazia-se um estudo
de uma turma ou duas e limitávamos o estudo a esse universo. Não, aqui pretende-se perceber de que forma é que as aprendizagens acontecem e se as pessoas experimentarem a história, que tipo de aprendizagem é que fazem, se essas aprendizagens são pertinentes. E daí também tentarmos buscar um bocadinho ao rigor da história. A importância que nós queremos dar ao rigor, porque existem muitos eventos que são considerados de recriação histórica, mas no fundo, mas têm tantas imprecisões que não ensinam. Aliás, até desensinam. E o nosso objetivo é mostrar que se pode fazer a recriação em história ao vivo com qualidade, com regras, e isso permite às pessoas fazerem aprendizagens que depois são pertinentes e que ficam. Diz-me uma coisa, Paulo, nesse sentido, tu farias uma clara distinção entre recriação histórica e história ao vivo? Bem, em termos teóricos, sim, porque pelo aquilo que eu já estive a fazer alguma revisão de literatura, e sim, a recriação histórica ou reconstituição histórica são denominações atribuídas mais à encenação em si, que se pretende fazer de eventos históricos. Portanto, normalmente é relacionado com um evento histórico, frequentemente batalhas militares, mas não se limita ao militar, à civil, à religioso, à recriação histórica. Mas imaginemos, é a recriação vamos fazer a recriação da batalha, por exemplo, eu não quero estar por nomes, de Almeida, do cerco de Almeida, ou da batalha do Vimeiro, são coisas, ou Saco, por exemplo, são momentos específicos, eventos históricos específicos. Já a história ao vivo é uma técnica pedagógica que foi criada na Inglaterra nos anos 70, qual é a diferença? É que enquanto na recriação histórica existem os recriadores e o público que participa, não participa diretamente, assiste, na história ao vivo o público é convidado a participar, ou seja, toda a gente está a fazer a recriação. Está a fazer a recriação, estão a fazer a recriação os criadores, e as pessoas que vão assistir também são convidadas a integrar o processo. Interagem, e, portanto, não é? interagem, elas estão a experimentar naquele momento o acontecimento que está a ser recriado, e não é necessário ser de um evento bem específico. Pois. Tem essa liberdade. Exato, quer dizer, se fôssemos a fazer uma comparação um bocado metafórica, a recriação histórica é uma estrada de um sentido. Sim, sim. A história viva já consegue construir dois sentidos, aqui já nem será o público, é o participante. Ele não fará a recriação com quem está a fazer a recriação, mas é chamado a intervir ou a ser-lhe fornecido meios de intervenção, de ação, digamos assim. Ou seja, no teu projeto, essa é uma componente importante do teu terceiro estudo de caso, não é? Sim. Porque nos primeiros estudos, nós tenho 2 estudos de caso que é para ver como se faz. Ou como já está feito. Ou como já está feito. Para saber aquilo que existe, o que é pertinente, para construir um núcleo deste é preciso ir àqueles que já estão feitos e são bem feitos e são referência, como é óbvio. Para depois criar-se um grupo, não de recriação, porque não se vai recriar propriamente um evento, não, pretende-se criar um grupo de história ao vivo, onde os participantes são convidados a integrar e a fazerem, e depois no final pretende-se avaliar aquilo que ter a noção do impacto. Do impacto, exatamente. Tentar perceber o que é que eles sabiam no início e o que é que eles passaram a saber depois. E até estabelecer o paralelo com
outros universos do processo de ensino-aprendizagem. Ou seja, se for um aluno, ele aprende melhor se for um professor a dar aquela matéria de forma tradicional, ou aprende melhor se for com os senhores fardados a fazer umas encenações e a participar na própria ensinação. Se isso contribui, não só para alunos, mas também para, como eu já referi, que é uma questão importante, os participantes de todas as idades e de todas as formações. Aqui pretendemos não nos limitarmos à escola. Sim, continua. Depois, o Sérgio teve uma brilhante ideia, que foi a criação de um núcleo de liberalismo Das guerras liberais. das guerras liberais, sim, das guerras liberais, aqui no Porto, e encaixou como uma luva. Portanto, temos ali um laboratório para experimentar. Exato, quer dizer, no fundo vai ser o teu, no caso da criação deste projeto, que iremos falar mais daqui a bocadinho, encaixa na tua terceira ação, Sim, digamos sim, assim, que é a constituição, a gênese de um pequeno coletivo que tem tendência a crescer, pelo que nos temos apercebido. Ou seja, os outros dois casos são casos que estão institucionalizados, já criaram escola, se podemos usar a expressão. Portanto, já criaram escola, já criaram regras, aliás, há regras também já institucionalizadas num dos casos e que estão a ser usadas também já pelo outro caso. Portanto, as boas práticas à recriação histórica, elas até já estão feitas. Agora, as boas práticas àquilo que agora tem sido um pouco, devo já dizer que a nível dos politécnicos aqui do Norte temos notado um pouco isso. Eu não vou nomear, mas posso aqui dizer uma pessoa, que se tem indicado muito a isso, que é também da amizade pessoal, que é o Dr. Gonçalo Maia Marques, filho do Dr. Maia Marques, já entrevistamos aqui, que é, e outras pessoas, que é a importância da educação histórica e da educação patrimonial. E tem sido, aliás, os últimos, antes do confinamento, houveram alguns congressos em que, de facto, há académicas, aqui a questão de género não está a pôr, que estão a repensar, a refletir, a fazer profundas reflexões das abordagens à educação histórica e patrimonial, não é? Sim, e este projeto também tem essa componente, é mesmo perceber qual o impacto da recriação histórica e da história viva em contexto informal, não formal e formal, no âmbito da educação histórica e patrimonial. Portanto, e também na formação da própria consciência histórica, que é uma coisa importante, da empatia histórica, que se está a perder, de vários agentes e públicos envolvidos. E é importante esta questão eu acho importante esta questão da empatia, porque ultimamente temos assistido a situações um bocado estranhas, porque as pessoas estão a perder não conseguem perceber que determinado evento histórico ocorreu em determinado tempo histórico em que as coisas eram diferentes. Há uma tendência de querer modernizar uma coisa que já aconteceu no passado. Ter o mindset do século XX para coisas que aconteceram no passado. E eu acho que este projeto é importante para desenvolver essa consciência da empatia histórica. Exato, nós não somos obrigados a concordar ou a discordar, mas temos de ter a empatia. Perceber que determinada coisa aconteceu em determinado contexto, num período em que o paradigma não é o atual. E isso é uma parte importante do projeto. Também, sim, porque um dos desafios, quer dizer, eu estou na recriação histórica há muitos anos, e a verdade é que eu agora, neste trabalho contigo, estou-me a deparar, e também com aquilo que tem sido desenvolvido. Eu trabalho na área do património, como é sabido, mas acaba por chegar à conclusão, que é mais do que óbvio, que a educação patrimonial é extremamente importante e que corre junto, em paralelo, ou em convergência com a educação histórica. Não há volta a dar, nem não há volta a dar como se isto fosse um anátema. Não é, não. São coisas que realmente se completam e têm que se completar. Porque
o que eu, ao longo destes anos, vou observando é que a recriação histórica aqui, no caso, a recriação histórica, ou seja, na modalidade não participativa com os públicos, não é só chegar e vestir uma roupa, é investigar comportamentos, posturas, por vezes linguagens. Não é fácil, não é Sim. fácil, não é nada fácil. É que por vezes as pessoas podem estar muito bem trajadas, mas pode ser podemos ter comportamentos anacrónicos ou completamente desfasados, não é? Sim, sim. É um bocado, por exemplo, no nosso projeto que está a emergir agora, do núcleo das guerras liberais da ARCAP Portugal, uma das coisas que certamente, agora quando começamos a reunir, e aliás agora estamos 2 prontos já para arrancar, devo dizer que já temos um convite da Direção Regional de Cultura do Norte, portanto, ou pelo menos de uma pessoa, de um técnico da superior, o chefe de divisão da Direção Regional de Cultura do Norte, para levarmos o nosso projeto a 2 escolas, uma em Matosinhos e outra em Penafiel, a turmas de secundário, numa postura de história viva, atuante. Vamos falar do liberalismo e das guerras liberais, mas vamos uniformizados, vamos interagir, vamos elementos pedagógicos, e depois o que se espera, e isso para ti é importante, porque vai ser colhido em função também do teu projeto de doutoramento, é que vamos solicitar não só o registro visual, mas depois que se faça um exercício nessas escolas. Estas serão as 2 primeiras, porque Sim, a intenção é protocolar uma calendarização de intervenção dos impactos, ou seja, que impacto é que isso teve, não é? Nos alunos. Porque o importante disto é depois saber dos resultados. Exatamente, pretende-se saber se efetivamente o facto de se usar a recriação e a história viva, se a ferramenta em si é mais eficiente do que uma pessoa a falar sobre determinado assunto e estar o outro passivamente a ouvir, e se as aquisições são diferentes. Claro. E já há alguns estudos, nomeadamente da pessoa que me vai orientar, por exemplo, que trabalhou um caso. Foi das primeiras a escrever sobre o assunto. Foi das primeiras. E ela fez um estudo sobre um caso específico, não na nossa época, mas medieval, e percebeu que efetivamente aquilo contribuiu para uma melhor aprendizagem daquele período da história do que se fosse numa sala de aula ou num auditório a falar para uma série de pessoas. Aquilo funcionou efetivamente e teve resultados. E é isso que nós também pretendemos. E também pretendemos mostrar uma parte, isto já eu e o Sérgio pretendemos mostrar uma parte da história de Portugal que é trabalhada em termos de recriação histórica e de história viva, mas não tem assim muita visibilidade. Que é aqui a questão do Porto, que temos material para trabalhar, que não falta, mas ainda ninguém teve essa ideia. E a Guerra Civil é um período, e o Cerco do Porto é um período importante, e não nos falta material para trabalharmos isso. Aliás, a Guerra Civil até há poucos anos, por exemplo, em termos de estudo, vamos ver, em termos do estudo que é a história militar, não vai muitos anos, alguns já, em que, por exemplo, na história militar se evitava a Guerra Civil porque era fraturante. Sim. Era um tema fraturante. De facto, uma Guerra Civil é um tema fraturante. Só que a Guerra Civil tomava-se isso como um elemento isolado de um processo político, que é a implantação do liberalismo. Agora já não. Definitivamente, a história militar também amadureceu ao ponto, tanto a nível de investigadores como das temáticas. Neste momento, posso dizer que é um tema que até está a despontar e bem em vários setores e em transversalidades dentro do político, da história militar, quase queria dizer da história económica, mas isso já
Sim. É transversal, há muitas abordagens transversais, ainda há pouco, eu quando digo há pouco, há coisa de meia hora, estava a fazer uma conferência do Internet Working, de um evento da Escola Superior de Educação, o Internet Working 21, e eu estava a fazer uma conferência, por acaso em inglês, coitados, tiveram que maturar ali memória em inglês a ler, coitados, no bom sentido. E uma das coisas que eu estava a ler texto, porque era uma questão de autodisciplina, não é? Como tu sabes, se eu não tiver um texto à frente, eu avisei, se eu não tivesse aqui o papel, isto durava até o meio-dia. E uma das coisas que me ocorreu no momento foi também a questão do papel da mulher durante o Cerco do Porto, principalmente durante o Cerco do Porto, porque a narrativa tem dado alguns testemunhos disso. Ou seja, a questão de género, não indo para a ideologia de género, nada disso, mas aquela guerra não foi só feita por homens, tem uma série de intervenientes, e isso é que nos levou ao desafio, não é, Paulo? Sim. Nós não queremos, nós queremos mesmo representar o mais fiel possível. Lá está, E os dois com lados. rigor, os dois lados. Os dois lados. Tanto que numa parte do meu projeto, havia ali um momento em que só falava na questão militar, e acho que foste tu, Sérgio, que disse, e também temos que falar nos civis, porque os civis também são importantes, e os civis não são só homens, os civis também são mulheres, e mesmo no contexto como já falamos em alguns programas lá há já 3 anos, nós chegámos a abordar a questão da mulher que levava fazia os cartuchos, fazia cartuchos, até falámos na questão da mulher também naquela situação de abastecer a cidade, aquela ponte na Vai, pasteleira. sim. Nós também. falámos sempre nisso, e é importante estar a mostrar que a história não é só feita por homens, e não é. E é um bocado, ainda há um bocado, já se está a perder, mas ainda há um bocado essa tendência de masculinizar a história, quando ela tem. Ela não é só preta e branca. E há uma coisa que possivelmente, que é isso que que é a tua investigação à ação, que é, e tu há bocado dizias uma coisa muito importante, a recriação histórica também tem a ver com os públicos, a verdade é essa. Tem tendência a ser algo sempre muito militarizado. Sim. O que é normal, as pessoas têm uma certa atração pela questão militar, o que é normal, porque tem uma ação mais visível, é o uniforme, E a recriação, ela também ela surge. A recriação histórica surge muito da recriação de grandes batalhas nos Estados Unidos, a recriação das batalhas da Guerra Civil, na Inglaterra a recriação das batalhas das guerras napoleónicas. É um bocado o mote para surgir recriação, se bem que depois de analisado, não é bem porque as pessoas não estão bem trajadas, mas, por exemplo, uma procissão de Corpus Christi aqui no Porto é uma recriação histórica, só que as pessoas mas que acaba por ser. Eu há bocado estava a pensar precisamente nisso. Por exemplo, as celebrações religiosas, apesar de, quer dizer, dependendo, porque algumas ainda trazem paramentárias, Sim. que são fortunas autênticas que vão ali. Obviamente que as pessoas não se vão vestir à época, ao século XVIII, apesar de que há por exemplo, no caso tenho alunos meus a trabalhar o São Pedro da Furada, os mordomos, mais recentemente, porque algumas fotografias mais recentes não estão assim, vestem-se com a libré do século XVIII. Ou seja, ali algo que remete para esse período das festas de São Pedro da Furada, etc. O que leva a tal transversalidade. Isso também acontece na recriação medieval. Aliás, o Roberto diz, porque já não temos só justas e torneios, temos os artesãos, as banquinhas, etc. Depois há pessoas que pensam de maneiras diversas. Os artesãos e as banquinhas desvirtuam. Não, calma, não desvirtuam. É preciso que também exista essa componente. Mas agora, quando falamos, por exemplo, deste período, Paulo,
Nós, por acaso, recriámos 2 oficiais e possivelmente vai ser muito baseado o grupo em oficiais, até por causa das limitações às armas de fogo, disparatadas, que existem nas armas de recriação histórica, disparatadas mesmo, mas também aquilo que estava-me aqui a ocorrer, o que é que nos impede, por exemplo, eu espero que o Dr. António Ponte nos esteja a ouvir, e já desde já os nossos parabéns por ser o nosso novo diretor do Museu Nacional de Soares Reis, não deixando de parabenizar a direção anterior, a muito breve direção da doutora Ana Mantuas, mas também da doutora Maria João Vasconcelos, com quem tive o privilégio de privar muitos anos em conversas até muito curiosas, porque eu sou liberal, ela era assim, assumia-se um bocado para o miguelista, ela, se estiver a ouvir, sabe que estou a dizer isto com muito carinho, tínhamos conversas longas sobre o assunto, foi sempre uma casa que me acolheu bem, eu falo por mim, ainda agora tenho ali grandes amizades, e continuarei a ter, certamente. O que é que nos impede de ter quando nós estamos com uma farda, com um uniforme, quando se pressupõe que recriador, tu, estamos com os uniformes que daqui a pouco vamos partilhar na tela, que estamos a construir. Porque é que há de ser uma situação de guerra e não há de ser, por exemplo, um recital de música, na sala de música aqui não Museu Nacional dos Reis, mas Palácio dos Morais e Castro, Palácio dos Carrancas, onde Dom Pedro esteve 4 meses, e possivelmente alguém ia lá tocar o cravinho, uma sessão para o príncipe, para o príncipe, já não, Duque de Bragança, não é? Como a Soares. Sim. Se calhar em riscos de entrar uma bala de canhão pela janela, mas isso é outra questão, isso dava outro ênfase, não é? Sim, o que é que nos impede, não é? Até gastronomia. Exatamente, tentar sair daquela ideia da batalha para o cotidiano. Porque mesmo os militares tinham cotidianos, não estavam em permanente. Paulo, tu agora tocaste exatamente nessa questão. É que fazer as pessoas pensar que os militares ontem e hoje e no futuro têm vida para lá da guerra, logicamente. As pessoas sabem disso, mas não visualizam. Eles iam para os bailes, os famosos bailes que nós vemos, por exemplo, nas séries da BBC, ou nas grandes produções, ou em documentários, em que é inegável que no período romântico, quer dizer, ver uma casaca civil não seria raro, mas a maior parte dos jovens estavam ali, estavam com as suas fardas, muitos deles estavam a servir, não é? A trazer para a pista de dança, não é pista de dança, para o espaço da dança, as jovens debuté, etc. Ou seja, a questão da gastronomia. Sim. Recordas-te quando nós andamos a ler estas coisas, porque também estás a entrar já entraste no mundo no mundo do contexto histórico que estamos a trabalhar, aquelas expressões, aquilo que foi escrito por alguém numa narrativa, que a certa altura no Porto só entrava o açúcar, o arroz e o bacalhau. Era interessante estudar a questão gastronómica, como é que a cidade se manteve e que tipo de artifícios, porque a gastronomia em tempo de guerra é muito imaginativa, diga-se de passagem, não é só para o caso do circo. E as pessoas fogem à gastronomia. Não, a gastronomia é algo que é muito importante, quer dizer, é um retrato de cotidianos, reflete carências ou reflete excessos ou hábitos alimentares mesmo, podem ser até muito estranhos, Paulo, sei lá. Sabemos lá se o coelho há caçador, não sei se já havia. Na altura, se existisse, era coelho à porcalhota. Acho que era. Ou era gato à caçador, para mim podia ser gato à caçador. Ou gato à porcalhota. Portanto, o gato à porcalhota. Eu espero que o meu gato não esteja aqui atrás de mim, ou senão ele já foge. Tu estás rodeado de uma série de desafios para responder no momento em que és um elemento comigo, fundador de um núcleo que eu presumo que vai crescer aqui no Porto. E que vais ter uma série de desafios para responder, não? Sim. Para além, e lá está, para além desses desafios que eu tenho para responder, ainda tenho que aprofundar o estudo nos casos que já existem e que estão bem feitos, para tentar retirar também deles aquilo que é bem feito, para depois ajustar e até criar novos elementos para o nosso grupo. E esse desafio
é um desafio desafiante. Passando por Não, nós. sim, É exato. mesmo Não, desafiante. tens muito trabalho pela Muito, frente, muito, 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 muito. mas que eu quase prevejo à laia da Stroll que te vai dar um gosto tremendo. Sim, 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 sim. Por acaso, eu ainda estou na fase de. Porque as questões metodológicas às vezes É normal. são muito complicadas. Até ficar ajustado e fechado dá muito trabalho. E eu estou a fazer eu estou a fazer doutoramento, não estou a fazer doutoramento curricular. O doutoramento curricular tem as UCs que ajudam. Os UCs de unidades curriculares. Unidades curriculares, exatamente, que ajudam. Eu estou a fazer um doutoramento tutorial. Portanto, eu fiz uma proposta a um orientador, o orientador aceitou, e agora, portanto, ainda é mais difícil. Se para quem está em doutoramento curricular é difícil, pode demorar até um ano, as questões ajustar as questões metodológicas, para quem está em doutoramento tutorial ainda é mais difícil. Mas está a caminhar. A partir daí, depois é só ir para o terreno e porque tanto estão bem definidas as questões metodológicas, depois é só ir para o terreno e E começar a facilita. construir. Porque facilita, porque é importante ter bem definido o que se vai fazer, em que momento se vai fazer, para não se dispersar. Aliás, deixa-me te dizer uma coisa. O facto deste núcleo que está a nascer, e as pessoas estão a perguntar quando é que ele põe as imagens. Calma, que já lá vou. No fundo, o trabalho que vais desenvolver, isto também vai ser mesmo um caso de história viva. Porquê? De história viva para ti próprio e para nós. Porque também aquilo que tu vais construir no teu doutoramento vai ser muito útil para nós, enquanto núcleo. Sim. Porque no momento em que nós decidimos, não há muito, não ser um grupo de recriação histórica, mas um grupo de história viva. Ou seja, atuante em determinados contextos, e não só escolas. Há bocado eu referia que o convite veio para 2 escolas, inclusivamente havia um convite para uma escola, e eu já estava, na altura o Paulo ainda não estava comigo, tinha falado contigo, Paulo, mas ainda estava, foi antes do segundo confinamento, estava já feito, peço desculpa, foi agendado uma vez, depois teve que ser cancelado, agendado segunda vez e veio em confinamento. Mas, no entanto, a escola não desistiu. Agora vem este desconfinamento que se está a processar, e curiosamente, mesmo sem ainda ter acontecido em Matosinhos, vem o convite para Penafiel. Portanto, é curioso que as pessoas estão a pretender um produto na prática que ainda nem sequer foi mostrado. Mas ou é o tema, ou é por exemplo, a plataforma, o Facebook, onde nós já temos fotografias. Sim. O que também leva a pensar que as plataformas digitais são muito importantes para propagar, ou seja, neste momento o digital junto com o presencial não, é indissociável, e as pessoas dizem, mas isso é um bocado anacrónico, em 1832 não há digital. Calma. Logicamente que há coisas que nós precisamos. Eu não vou poder despachar 24 cavaleiros mensageiros a anunciar o nosso grupo com panfletos tipografados, não é? Portanto, temos que também ter um bocado essa flexibilidade. Mas eu acho que nós também vamos beber muito daquilo que tu, em termos de metodologias, porque no fundo vais criar um quadro metodológico para... Sim. Não é? Sim, há uma parte metodológica inicial que é para estudo de caso, só estudo de caso, um levantamento um pouco exaustivo daquilo que existe, para depois, com aquilo que resultar desse levantamento, se começar a criar para o nosso grupo ferramentas pedagógicas, manuais de boas práticas, guiões orientadores, nós para as escolas temos como referência um projeto inglês que... do English Heritage. Exatamente. São os dossiês
que são descarregados gratuitamente em PDF do English Heritage para preparar os alunos, por exemplo, para uma visita Exatamente. guiada por um recriador histórico, neste caso. Sim. Exatamente, portanto, esses materiais depois vão ser úteis para o nosso caso e de serem testados vão ser testados, vão ser experimentados até de começarem a fazer parte daquilo que vai ser o nosso projeto. Depois sempre, claro que vamos reajustando, mas Sim. vamos ter sempre alguma coisa que teve origem neste projeto de doutoramento que eu estou a iniciar. Eu acho que agora podemos então, eu vou partilhar a tela, porque eu estou a olhar aqui para o cantinho, eu não sei se isto já é a altura da aproximação à pista, para aí, quando somos nós dois, nós podemos fazer um voo mais curto. Vou compartilhar a tela, espero acertar à primeira, e vou-me desculpar, porque vai haver aqui um bocadinho de publicidade, penso que está visível. Também saiu agora uma publicação sobre a Guerra Civil, mas que é útil no sentido de trazer aquilo que é base também para o nosso projeto, que é os uniformes à época da Guerra Civil. E aqui eu gostaria só de chamar a atenção para uma coisa. Nós não pretendemos só recriar as tropas de Dom Pedro, portanto, queremos também que haja... Eu sei que é sempre... Não há o lado bom, não há o lado mau. Queremos ter os dois lados da barreira para que haja essa interação, que as pessoas percebam que enfim, que havia de facto uma multiplicidade de estrangeiros, de portugueses, naquilo que é realmente traumático, é uma guerra civil. Mas que não se entenda aqui nunca que isto é apenas um panegírico ao ideário liberal. Não, é um grupo de história viva que vê os dois lados da barreira. Se isto fosse um grupo que tratasse de um conflito entre portugueses e espanhóis, obviamente que quereríamos também ter os dois lados da fronteira, não é? Sim. É lógico. Aqui está presente, eu vou avançar, mas aqui podemos ver, começamos, este é o meu uniforme, mas o Paulo também já adquiriu, é o uniforme do batalhão do Arsenal. Eu pessoalmente optei por ir para o Arsenal porque já tinha uma especial estima por arsenais, que tinha sido a minha tese de doutoramento, mas para a Guerra Peninsular, e agora é o Arsenal do Ouro, que é onde é hoje a manutenção militar, e na altura era o Trem do Ouro, durante o cerco, e que ficou designado como Arsenal também durante o cerco, pelo menos aparece. E eu pessoalmente fui adquirindo, até em fornecedores estrangeiros, materiais que se coadunavam com precisamente aquilo que seria o uniforme, isto através da iconografia e também de alguma narrativa dos voluntários da cidade. Porque os voluntários da cidade, porque foi de facto as pessoas que aqui dentro da cidade se dispuseram a defendê-la, uns por muitas e variadas razões, não só por razões só da mera questão ideológica, isso aqui não terá cabimento, mas que acorreram, depois, sobretudo de 29 de setembro de 1832, acorreram a alistar-se e a formar os tais batalhões, que até podem ser encontrados nesse livro que apareceu aqui há bocado. Nós vemos aqui uma jaqueta, de facto, voluntário, adaptada num modelo americano, por acaso muito semelhante, temos que ser francos, que foi adaptada, um chamado Fiddler Hat, que é o boné de caserna, porque os voluntários, de facto, não havia capacidade para estar a dotá-los com um uniforme muito mais complexo que este, porque eram feitos dentro da cidade, pelas suas mulheres. Note-se, as mulheres tinham as suas... Aqui o Cerco do Porto tanto atribui à mulher a tarefa típica da costura, como lhe atribui a tarefa atípica do homem de carregar o cartucho, inclusivamente, não me custa nada aqui afirmar, sob pena não quero cometer imprecisões, mas não haveria poucas mulheres que não saberiam carregar um mosquete. Sim, sim. Também não é nada de muito complicado, mas pode parecer muito estranho carregar um mosquete. Não. A mobilização era total. Depois também foi a aquisição da espada que está atrás, que é o modelo 1811 prussiano, que se sabe também que se usava cá em Portugal, que é uma cópia do modelo britânico, e ali a luneta,
minha luneta, este equipamento é a minha luneta, para ver um pouco mais ao longe as linhas de Dom Miguel. Ali dos lados do Arsenal. Portanto, o nosso poiso será ali no Rio, onde é hoje a manutenção militar, ou era, que eu penso-me que agora já está encerrado o serviço efetivo daquela estrutura ali, antes da Cantareira, mas seria por ali, estaríamos ali a apanhar os bafejos do Rio Douro. Do Rio Douro, exatamente. E eventualmente alguma bola de canhão disparada da bateria da furada de lá do outro lado. Aqui os detalhes, portanto, nós tivemos de dar atenção aos detalhes, aos botões, etc., fazer algumas transformações. Pode não estar ainda concluído isto é um trabalho em percurso. Sim. Por exemplo, há algo que ainda não temos a certeza e não podemos inventar, que é como é que são postas. Eu personalizo um capitão, mas ainda não tenho dados sobre qual o tipo de galões ou de simbólica que era dada para os graus hierárquicos nos batalhões voluntários. Para já, remetemos unicamente ao uso da faixa do oficial, ao uso da espada e por aí vamos ficando. Outra vez o livro, peço desculpa, mas aqui podemos ver a jaqueta. Diga-se passagem, não podemos dizer aqui o nosso fornecedor, que é belga, mas que é extremamente competente. Não quer dizer que não venha a sofrer posteriores transformações. Sim. Mais uma vez, aqui a única coisa que destaca aqui da publicação é que tem as pranchas a cores que permitem guiar. Há uma certa intenção em fazer pranchas desta forma de infogravura na publicação, precisamente para ser fácil alguém queira entrar num projeto desta natureza ter um referencial. Também já foi referencial para modelismo, diga-se passagem, com muito gosto da minha parte, mas de facto vamos vendo aqui as referências que vamos usando. Isto são os tais voluntários da cidade do Porto, que há várias referenciais no Luxuriano e em gravuras que estão no Museu Romântico e em depósito estão ali na Praça Carlos Alberto, na Direção de Cultura, portanto no Palacete dos Viscondes de Balsemão, nos serviços da Câmara Municipal do Porto. Portanto, tem sido o nosso referencial, meu e do Paulo, aqui a espada desembainhada, para termos um pouco a noção, de facto, de isto é preciso recriar aqui uma situação de guerra? Não, podemos estar perfeitamente numa situação de Estado-Maior, numa vulgar conversa com um cachimbozinho de barro, nada de cachimbo de madeira, um cachimbo de barro. Falta mandar vir isso, Paulo. Sim, é verdade. Não fumem, não fumem, mas para os que fumam, o cachimbo de barro, para os que fumam, mas ele leva tão pouco tabaco, aquilo, enfim, não é? Dá ali 2 fumadelas e já foi. Mais detalhes. Portanto, estão a ver, isto ainda não é muito trabalhoso. Tivemos a sorte de conseguir ter material que se adaptava bem. Foi porque decidimos ir pelos batalhões voluntários, mas até nem foi pela facilidade, foi mesmo pela mística de ser da cidade do Porto. Então, aqui junta-nos um pouco também este apego à cidade, embora não entrando em bairrismos nem nada do género, mas de facto é importante esta referência. Portanto, estão a ver este detalhe que nós vamos tendo em atenção. Eu vou passando. Desculpem a publicidade, foram muitas fotografias. Isto foi tirado em função de alguma ilustração mais livre, que aqui até uma carga de infantaria miguelista, que está no livro, porque não se pode só fazer de um lado. Eram homens corajosos de um lado e do outro, verdade seja dita. E, aliás, um dos testemunhos até por parte de ingleses. Portanto, são insuspeitos, porque eles têm tendência a ser um bocadinho, como é que se diz? Preconceituosos. Eu tinha mais fotografias, mas vou interromper aqui o compartilhamento e depois vou buscar. Nós vemos aqui um pouco a amostra do investimento que está a ser às nossas custas. Eu vou agora procurar aqui mais umas fotos, se me permitem, que queria mostrar, recompartilhar. As nossas coisas, e depois temos aquela questão do ajustar, porque a cor não era esta, mas isto é parecido, mas não é assim, tem que se fazer isto, tem que se tirar os botões, há todo um processo que é
Não é fácil, Não é fácil. mas é um trabalho em progresso. Não vou usar o termo work in progress, porque felizmente temos língua portuguesa que chega para tudo. É um trabalho em progresso. Isto quer dizer que eu e o Paulo podemos ainda não ter acabado de mexer nos nossos uniformes. Sim, sim. Podem surgir dados novos que me saibam onde é que eu vou pôr os galões ou se vou pôr umas charlateiras, por exemplo. Não vou dizer que duvido ou deixe de duvidar. Neste momento não posso afirmar isso. Enquanto historiador, e o Paulo também, não temos certezas. Fomos até onde podemos ir, que já há algum rigor aqui há, porque basta comparar com gravuras da época, mas isto é um trabalho em progresso. Para ver mais ou menos o efeito, isto por acaso foi no lançamento do guia da Rota Porto Liberal em julho do ano passado, aliás, que também coincidiu com a abertura da exposição que esteve na Misericórdia, que saiu recentemente o catálogo da Misericórdia do Porto e a Revolução Liberal, e dá para ver qual é o efeito de facto do uniforme montado, e fazemos notar que surtiu nesse dia a presença de alguém fardado à época na inauguração. Esperamos que nos próximos eventos já vamos ser mais, não é? E temos um pequeno sonho. O nosso sonho é montar uma guarda de honra ao mausoléu do coração de Dom Pedro. Pronto, eu e o Paulo. Temos também as nossas pequenas aspirações, mas também temos as aspirações de interagir com os alunos e com os públicos dos museus, das instituições culturais e também não só. Tive esse sinal. Outras associações, nomeadamente na área da música etnográfica, que são excelentes investigadores. Temos que ver que temos grupos etnográficos neste momento fazem literalmente história viva e recriação histórica. Não podemos estar a falar de do folclore normalizado. Existe ainda um bocado esse estigma, mas não, também fazem recriação histórica e história ao vivo. Fazem. E fazem um trabalho, não é louvável, é fundamental. Com investimentos inacreditáveis. E é preciso eu por acaso tenho conhecimento, porque conheço uma pessoa que faz o estudo que é necessário fazer para se perceber o tipo de tecido, o tipo de roupas que se usavam no cotidiano, normalmente, é tão ou mais difícil do que fazer uma pesquisa de um fardamento, porque não existem tantos elementos. Enquanto existem na parte militar existe mais o fardamento, existem gravuras e pinturas. Para a parte civil é mesmo, às vezes, ler num sítio que diz como é que era e tentar imaginar e recriar. Isso é de valor, e as pessoas... Exato, aliás, exato, Paulo, o projeto que nós temos, e aí eu tenho que voltar a referir um bocado a carta branca que o Paulo Martim, que é o diretor técnico da Arcá, e como é que ele se chama? O Alexandre nos deram de fazer o núcleo, até porque há uma distância geográfica, o núcleo está-se a formar no Porto e o grosso da Arcá está mais para sul, e tem projetos super válidos, obviamente, nem de longe e dar-nos essa liberdade, e congratulam-se exatamente por sairmos com essa iniciativa, e agradecemos o acolhimento que tivemos na Arcá, exatamente. Foi quase o Alexandre também quase que propõe, e ao mesmo tempo, eu por acaso tinha essa ideia. Portanto, há aqui uma conjugação feliz, ao mesmo tempo, de várias circunstâncias, e este grupo não é uma ilha. O nosso núcleo não é uma ilha. De facto, queremos ter sinergias com outros coletivos que fazem a mesma coisa na área da música, na área da literatura. Sim. Ou seja, transversalidade cultural que reflita um período que é o período romântico, não é? No fundo, estamos a falar do romantismo, que é algo que sempre que nos excita um bocadinho a imaginação, porque é um período de idealismos. É como tudo, não é? Não há só idealismos, mas há um ideal romântico, que ainda hoje, quando se diz que tem um ideal romântico, é de facto o idealismo levado, exacerbado, etc.
E que também há de ser um ponto de análise, é a análise mental, de tentar. É difícil, não é, Paulo? Recriar o que é o mental. Sim, sim. Mas quando se começa a ler alguns escritos, percebe-se que está o ideário. O ideário romântico em alguns relatos, aquilo está de tal forma exacerbado e a gente percebe logo, pronto, aquele ideal do romantismo está presente nas coisas que estão escritas. Não é? Basta ter o nosso Garrett. Exatamente, aquilo. Que agora as pessoas até se vão assustar, mas que combateu connosco, teve 6 meses connosco. Teve connosco, exatamente. Ele estava ali no aquartelado nos Grilos, não sei se te recordas. Recordo perfeitamente. A montar guarda. Ainda falei com ele algumas, ainda fumámos no nosso cachimbo de barro os dois lá. Exatamente, ele acho que chegou a mostrar os primeiros manuscritos do Arco de Santana, não foi? Foi. Ele perguntou-me o que é que eu achava. Na altura pediu uma opinião, eu disse. Mas porquê que ele não foi falar com o Alexandre Herculano? Porque o Herculano não gostava muito dele. Eles não se entendiam muito bem. Eles até são amigos, mas tinham ali uns. Não. Eu presumo que o nosso amigo Alexandre Herculano, eu não estou para ler dessas coisas. Exatamente, ele era muito intelectual para ler o sou muito historiador, sou muito académico, não estou para aí virado. Eu já quase me queria um vestido de palhaço para vir para a guerra. É verdade. Estão a ver como é que nós de repente conseguimos começar a ter uma conversa de circunstância que pode estar feita num salão e as pessoas... Qual é a valência disto? Não é uma conversa de circunstância. Estamos a passar informação. O Garret e o Alexandre Estamos a passar informação. Neste momento passamos informação neste programa, modestamente, não estamos vestidos, está ali uma fotografia minha que eu já tiro lá, eu prometo. Estávamos a passar informação que o Garret estava a servir nos voluntários académicos, por acaso não o disse, mas pronto. Que estava aquartelado nos Grilos, porque há um quadro que o mostra, que está em Lisboa, devia estar no Porto, mas está em Lisboa no Museu Militar, penso eu, espero não estar a dizer nenhum disparate, que ele está a montar guarda aos Grilos com o seu uniforme de académico, e o Arco de Santana, que ele começa a escrever no aquartelamento enquanto não tinha que correr, dizia ele, numa carta. Aliás, o Dr. Gonçalves Guimarães, no roteiro garretiano, publicamos essa carta já muitos anos depois do nosso Garrett, a escrever ao João Pedro Soares Luna, ao comandante dos académicos na altura, a esclarecer algumas, porque ele foi alvo de muita difamação, e ele teve cerca de 6 meses no Porto, antes de ser chamado pelo Mouzinho da Silva ao serviço diplomático, e os detratores disseram que ele saiu porque tinha medo. E ele nessa carta, que um dia a divulgaremos de novo, diz, não, sempre que tocou o sino, eu acorri às paliçadas. Lá está. E é tal informação. E também passamos a informação do que o Herculano também estava cá, que tinha outro tipo de pensamento, era mais académico e mais austero. Mais austero, e achava que a farda tornava um palhaço. Isso foi uma farda dada durante algum tempo aos académicos, até virem para a sua farda tradicional preta ou castanho ou escura. Exatamente. O nosso João Paulo Luz, que última vez tive notícias dele, quer recriar o corpo de académicos. Sim, senhor. Portanto, precisamos eu espero ter um grande amigo meu do lado miguelista, que é de Lisboa, mas para já prefiro não precipitar, mas que se for, para essa expressão será uma aquisição maravilhosa. Ele depois perceberá, eu vou-lhe reencaminhar depois este programa, que é para ele perceber que está a ser recrutado. E o nosso Paulo, entusiasmado na sua sala, a estrear o recém-chegado material, não é, Paulo? É verdade. Um bocado anacrónico, não é? Com o telemóvel, a famosa fotografia para o espelho. Mas isso foi no dia em que chegou. As calças ainda têm que ser ajustadas porque têm uma cor um bocado norte-americana, mas o casaco a jaqueta já está, já tenho. Aqui não tinha a faixa, não coloquei a faixa, também não tenho o boné. Isso era mesmo só. Foi mesmo há um mês ou um mês e meio. Sim. Portanto, agora possivelmente já. Até já tenho já faz boa figura quando formos para as escolas de... Já
e oxalá que sim. Não sei se é aqui, mas... Portanto, o nosso guia, só para exemplificar, o nosso aqui é um soldado, não é? Mas, e as pessoas dirão, mas porquê é que não tem um barrete azul? Havíamos de ter o barrete azul, mas o fiddler cap preto era uma coisa que se usava. Nós temos de ter uma coisa em conta, os batalhões voluntários, isto é o que aparece nas gravuras, e era preciso que houvesse o tecido necessário para fazer as coisas. Portanto, há uma certa dose de informalidade que nós, se calhar, escudámos um bocado atrás dela, mas isto, como eu disse, é um trabalho em progresso. Nós vamos conseguir ir aperfeiçoando com estas como outras. E, interrompendo o compartilhamento, nós agora estamos mesmo na aterragem. Já apertamos os cintos. O núcleo, ou secção das guerras liberais ficou hoje aqui apresentado um bocadinho à laia de nós precisamos de vós. Só uma coisa, eu e o Paulo estamos a pagar do nosso bolso o nosso material. Porquê? Poderíamos ir à procura de um sponsor. Para um recriador, o material ser da sua posse é do melhor que pode haver. Sim, sim. Dirão, mas isso então é para ricos. Não sei, não vou entrar nesse tipo de discussão, que poderá vir nos comentários, mas há quem gaste muito dinheiro e muito bem em tacos de golfe muito mais caros e muito Exato. bem. E há formas de se fazer as fardas. Exato. Há a forma mais simples, que é adquirir a farda ao fornecedor, e às vezes o preço até... O nosso que nós não fazemos publicidade, tem preços muito bons. Sim. E bem feito. E bem feito. E é acessível a muitas pessoas, mas eu, por exemplo, recorri a uma modista, e ela não claro que leva algum dinheiro, porque é um trabalho que não é propriamente de fazer uma bainha, é fazer uma calça inteira e uma camisa inteira, duas, aliás. Mas com tecidos, basta ir a um sítio comprar um tecido, e se uma pessoa tiver na família alguém que perceba de costura, ainda é melhor, e consegue fazer um uniforme. Portanto, tanto pode ser para ricos, os ricos podem investir um bocadinho mais, quem tiver mais dinheiro pode investir um bocadinho mais, quem tiver menos pode recorrer a outro tipo de soluções, e consegue sempre alguma coisa. Por isso, Paulo, olha, estamos na reta final. Estamos. Permite-me da minha parte, apesar de ser, na minha condição de co-orientador, mas não é o co-orientador, é o teu amigo, e companheiro aqui de luta, desejar-te as maiores felicidades, porque haverás de voltar com os resultados. Sim. As maiores felicidades neste percurso académico que inicias, que penso que vai em setembro a apreciação, não é? Bem, em setembro. Depois de eu ter tido o privilégio de ter como mestrando, isso foi um privilégio para mim, e de sermos parte do Veludos Team, passa de publicidade. Exatamente. Sabes que eu sou muito pai galinha. Hashtag Veludos Team. Sou muito pai galinha com a minha malta. Não se pode ser tanto, mas sou. E também quero agradecer à Arcá por nos ter acolhido o projeto, e também quero agradecer antecipadamente, mesmo que não se venha a concretizar, às pessoas que irão ver isto, que eu sei que já manifestaram interesse em aderir, em juntar-se a nós nestes momentos que eu penso que se antecipam momentos muito giros, que eu gosto de ter, muito giros, de vivência histórica, e que não tem necessariamente de meter tiroteio nem nada. Sim, mas meramente como é que uma farda pode mostrar um cotidiano. Não é? Por isso, Paulo, deixe-te agora outra vez a bola de encerramento, que é para depois irmos para a nossa fórmula final. Portanto, agradecendo ao nosso convidado especial, Paulo Ribeiro de Barros. Exatamente. Há muito tempo a malhar aqui na hora de artes. Eu agradeço o convite, que eu nunca estive cá. Exatamente, nunca foi a minha primeira vez, é verdade. Até o Kim ficou. Quem é este fulano? Falar em Kim, o nosso Kim,
Nosso Joaquim Almeida. Sim, agradecer. Estamos com saudades dele. Estamos com saudades. Estamos. Por acaso, estamos com saudades do Vamos ver nosso... se o desconfinamento nos permite ir para a salinha, para a nossa salinha. Não, primeiro é ir ao café em frente. Exatamente. Ir ao depois café, ir para a sala. Depois temos que ir almoçar. Também. Exatamente, não se pode dizer aonde, mas é um sítio muito aprazível para tal. E esperar, rezar quando fomos para gravar presencialmente, que não andem no prédio ao lado com a britadeira, como às vezes andávamos, e era frustrante. Acho que já terminou, ao tempo que já foi. Espero bem que sim. E ao Henrique Dória, o homem por trás, pela frente, por cima, pelos lados da Transforma. Da Transforma, exatamente. Tenho mesmo que falar no Henrique, porque o Henrique é incrível e ele tem tido programas muito interessantes, muito bons e com temas muito pertinentes e com pessoas com muito valor. Não, é verdade. Eu por acaso vi recentemente o programa do Andy Bachmann, que é novo, e esse fala-me por outros motivos, foi outra aquisição muito boa. Muito boa. Eles já tinham colaborado, mas agora voltou a colaborar com a Transforma num outro formato muito giro. E tenho que dar os parabéns ao Henrique. Como sempre. Nos deu carta branca. Se aqui ainda andamos, é por uma razão. É verdade. Por isso, Paulo. Quem tiver costume, subscrições e assim, notificações, subscrever a Rádio Transforma e obrigado por nos aturarem este tempo todo. Exatamente. E, Paulo, como tradicionalmente, sempre a considerar. Sempre a considerar. E um bem-aja a todos que nos vão ouvir e ver. Uma coisa, critiquem e partilhem. Sim. Também. Sim. Nós somos boas pessoas e não mordemos. Portanto, partilhem, mas digam qualquer coisa. E agradecer também a quem comenta. Nós temos quase já temos pessoas que nos seguem de perto. Temos a nossa legião de seguidores. Que são pessoas a quem também temos muito apreço e elas sabem disso. E pessoas de muito valor. E é isso, sim. É uma das razões principais. Portanto, mais uma vez, um bem-aja a todos e até ao próximo programa. Vemo-nos no domingo, às 12 horas ou quando o Mixcall deixar. Sim. Bem-aja a todos. Bem-aja. Hora Diários. Os detalhes da grande história militar. Um programa de Sérgio Veludo Coelho com a participação de Paulo Rezende Ribeiro.